Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks, o seu podcast de bem-estar que conecta corpo, mente e espírito. Eu sou a Camila Smile e hoje nós receberemos a presença ilustre dela que é... Eu acho que ela tem um bíceps parecido com o meu. O que vocês acham? Tem, não tem? Agora, os olhos, não. Os olhos dela são mais bonitos que os meus. Os meus são verdinhos, dela é assim da cor do céu. Eu vou falar um pouquinho dela aqui pra vocês e já mostro quanta beleza tem nesse estúdio. Bom, ela é criadora de conteúdo, comunicadora e tem uma voz ativa nos temas de lifestyle consciente, maternidade e autoconhecimento. Com mais de 200 mil seguidores, ela inspira as mulheres a se reconectarem com a sua essência através da espiritualidade, do amor próprio e da liberdade de ser quem você é. Atualmente ela mora em Santos, então hoje ela veio diretamente de Santos para cá, então já me sinto muito lisonjeada por isso. E ela comanda uma comunidade para mulheres que promove diálogos profundos sobre cuidado do corpo, cuidado da alma, cuidado das feridas, enfim. Para você que quer também ser uma mulher linda, maravilhosa, feliz e se conectar com esse poder, seja muito bem-vinda, Chan Casanova! Ai, gente, tô emocionada. Eu tava aqui já segurando a live no primeiro segundo. Ai, hoje tá um clima de chororô aqui no programa. Todo mundo que tá gravando aqui tá se emocionando. É que a energia é boa, Chan. A gente sente, né? Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua Prazer tá presença, aqui. obrigada por ter viajado de São Paulo até aqui, ou de Rapidinho. Santos até São Paulo. E vamos lá. Vamos começar, Chan. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Ai, que novinha. Eu tenho 10 anos a mais que você. Tô indo pros 33. Já tô uma jovem senhora e nem mãe sou ainda. Bom, você tem 32 anos, é mãe e tem uma história bacana que te trouxe para esse meio que é recente, né? Quanto tempo que você tá com a sua conta ativa, assim, trabalhando na vida de mulheres? Na verdade, eu sempre gostei de falar na internet, né? Eu sempre tive facilidade de transformar as coisas que eu passava e gerar conteúdo muito intuitivamente, assim. Quase que uma sensação de eu preciso compartilhar o que aconteceu comigo, mas sem querer atingir alguém ou ajudar alguém, só precisava botar pra fora. Então, quando eu viralizei mesmo nas redes sociais e comecei a falar mais sobre isso, foi faz 3 anos, vai fazer 3 anos. Então é bem recente. É bem recente. Antes eu já tinha, assim, já conversava, já falava, mas que bombou mesmo foi... E aí, desses 3 anos pra cá, você tem trazido, você pratica yoga também, né? Tem trazido para as mulheres, além do conforto da alma, também uma visão de estilo de vida saudável. Sim. Me conta um pouco de como é a sua vida como mãe, como é a sua rotina, o que você pratica para se manter bem e equilibrada entre corpo, mente e espírito, e depois a gente vai entrar na tua história mais focada nas mulheres e na ajuda que você oferece para elas. O yoga tá na minha vida há 15 anos. Eu comecei com 17 para 18, marcou muito esse início, assim, porque o yoga foi um marco, um divisor de águas na minha vida, né? Se eu não me engano, eu acho que eu te conheci já, em Porto Alegre, Sim, não jura? foi? Em Porto Alegre. Acho que eu te vi a única vez que eu fui para Você lá. praticava? Não, mas eu fui visitar a Xê. Na escola? Na escola. Ah. E por conta de ver o teu olhar quando eu te cumprimentei aqui, eu Você falei, gente, jura? será que não é ela? Eu acho que é. Depois a gente confirma com a Xê. Então, a Xê foi minha primeira professora, né? E lá naquela escola, eu lembro, eu tenho uma visão nítida, assim, do dia que eu fui, meu pai que me levou para praticar. Ele percebeu que eu tava no momento que eu precisava, assim, de uma ajudinha, tava meio assim, deixando a vida me levar, sem vontade, sem desejo de fazer as coisas. E eu nunca fiz faculdade, então eu tava meio perdida, assim, sem saber pra onde eu queria ir. Eu tinha 17 anos. Aí ele falou, vamos fazer uma aula de yoga? Ele botou no Google, achou a escola. Falei, vamos. A gente foi uma quinta-feira, a aula das 5h30, dia 23 de setembro de 2010. E foi numa terça-feira. E aí eu me apaixonei, nunca mais larguei. Eu fiquei uns meses sem praticar no início. Comecei a formação logo depois. E foi assim, aí já tô há 15 anos, né? Quando eu percebi que eu podia fazer daquilo a minha profissão, né? Me formei em professora de yoga. Foi mágico, assim, eu poder levar esse autoconhecimento para as pessoas, né? Na época eu dava aula para homens. Eu comecei a dar aula só para mulher em 2019, que foi quando eu vim morar em São Paulo.
E eu me apaixonei, assim, por essa ideia de poder levar essa transformação de vida para as pessoas como tinha transformado a minha, né? Porque, no fim, é sempre sobre você olhar para dentro, né? Exato. É sempre sobre você se conectar com você. E cada pessoa encontra uma forma de se conectar. E para mim o yoga foi esse lugar, assim. Mas com mulheres mesmo foi 2019. E foi quando eu engravidei. Então a gravidez trouxe muito através do yoga essa conexão fácil com o corpo, que eu já tinha muito uma conexão com o corpo. E a maternidade me colocou nesse lugar, a gravidez, né, a gestação, o parto, que foi um momento surreal para mim, veio muito feminino forte, porque você vivencia intensamente, né, essa coisa de gerar uma vida, de você ter esse poder de criação que a gente tem, né, e aí foi a partir daí que eu comecei a focar mais em mulheres. E foi quando eu escutei uma frase assim: "Cara, as mulheres ficam diferentes com você. Você precisa usar isso de alguma forma, né, focar mais nisso". E foi aí que eu comecei a focar em mulheres. Que legal, as mulheres ficam diferentes com você. Que Essa frase marca. gostosa de se ouvir. Porque geralmente a gente escuta o contrário, você provoca inveja nas mulheres, você provoca alguma coisa ruim nas mulheres. E a gente é ensinada, né, a competir. Muito legal. Quantos anos tem tua filha, então? Meu filho, ele vai fazer 6 mês que vem. Novinho, 6 anos. Bom, você então, em 2019, teve o seu bebê, morava aqui, foi embora, foi para Santos, é isso? Faz 3 meses que eu tô em Santos. Ah, faz pouco tempo. Fiquei 7 anos em São Paulo. E por que você resolveu mudar? O que aconteceu? Porque eu conheci meu ex-marido, pai do meu filho. Eu tava morando, na verdade a escola lá de Porto Alegre fechou. Foi a primeira vez que eu perdi o meu chão, assim, não sabia o que fazer, porque, enfim, né, essa coisa, a gente tá cômoda num lugar, é o que conhece, o que eu vou fazer agora que fechou a escola? Entrei em pânico, e aí surgiram várias possibilidades, assim, dentro e fora do Brasil, pra ir pra outras escolas, e eu optei por Joinville, porque era perto, assim, eu ainda nunca tinha me mudado do estado, nunca tinha ido pra longe, né? Aí eu fui meio assim, com medo, eu falei, eu vou só até ali, então. Fui até Santa Catarina, que era perto. E fiquei 6 meses lá. Nesses 6 meses, eu e meu ex-marido, a gente começou a conversar. E a gente teve uma relação à distância por 6 meses. E durante esses 6 meses, falava, vem morar em São Paulo, vem morar em São Paulo, porque ele também era professor, né? Vamos juntar forças, vem junto, né? E eu enrolando, falando, não, recém cheguei aqui, vou construir minha vida aqui. Aí deu 6 meses, eu cedi, fui pra São Paulo. E aí eu engravidei logo depois, que eu me mudei pra cá. E foi por isso que eu vim pra cá. E aí fiquei. Peguei gosto por São Paulo. Adoro a muvuca. Mas tem vontade de voltar? Pra Porto Alegre? Não, pra cá? É que você tá em Santos, né? Você não tá aqui no meio da loucura de São Paulo. Eu acho que não. Não, né? Eu não costumo voltar pros lugares que eu já saí, assim. Ah, é? É. Mas isso é intencional não ou sei, não? eu só não sinto mais de voltar pra Porto Alegre, de voltar pra lugares que eu já morei, relacionamentos que eu já estive, eu não... Qual que é teu signo? Libra. Ai, maravilhosa, meu complementar. É o sério? meu oposto. Não, sou gêmeos, meu oposto complementar. É? Bom, Xan, eu vendo as tuas redes, assistindo você e vendo como você traz a gente pra perto, eu queria trazer um tema que mexeu muito comigo quando eu vi, né, a sua história a primeira vez. E você, inclusive, usou um termo, e eu acho que a gente pode começar por ele, que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Me conta um pouco deste cerne do se perder para se encontrar. Eu sou o tipo de mulher que eu estava até comentando com a minha mãe ontem. Eu queria não ser assim, mas eu preciso, até hoje, com 42 anos nas costas, tem que quebrar a cara para aprender. Aconteceu um negócio esses dias. Peraí, não tem que ser assim. Abre na ampla aqui, diretor. É aqui, ó. Mulheres fortes. É aqui, ó. Fazer o bíceps. Aqui é a mulher dos bíceps. Eu comecei a academia faz 3 meses, tá? Olha o que o yoga faz com a gente. Que pãozinho bom esse de 3 meses. Fermentou bem esse pão. As pessoas falam, você toma alguma coisa? Eu falo, não, tomo água. Tomo. É o yoga, gente, não bota os meus 15 anos de yoga fora. Do espelho, eu olho e falo que lindo e fico forte. Mas eu tava até comentando esses dias, anteontem até com a minha mãe, passei alguns dias, tô no meu inferno astral.
E aí a gente fica meio confusa, faz coisa que não tem que fazer porque não controla as emoções. E aí eu, né, botei a mão na consciência e falei, gente, mas por quê? Falei pra minha mãe, por que a gente sempre tem que aprender na base da porrada? A gente já sabe o caminho, a gente sabe o que é certo, a gente sabe que não convém agir, falar, fazer algumas coisas. E tem hora que a gente parece que fica cega, que voltou pra idade da pedra, não lutou por nada daquilo e joga tudo fora, porque se perde. Me conta um pouquinho de como foi o seu se perder para você se encontrar e hoje estar aqui com essa transição poderosa, porque fazer transição de cabelo é poder, né? Aqui eu tô olha lá, ela, gente. eu vou virar a tempestade. 32 anos fazendo transição de cabelo grisalho. É muita beleza. Com 23 já começou a aparecer os primeiros, falei... Aí eu comecei a ficar com preguiça de pintar. Foi na pura praticidade. Eu falei, quer saber? Ai, deixa aí. Deixa. Mas é porque você é uma mulher que tem vaidade, uma vaidade menor do que a maioria das mulheres, porque é difícil. Eu sou muito vaidosa, mas eu sou mas pra mim, o pintar o cabelo não é importante. Entendi. Eu sou vaidosa em várias... Eu não vou na esquina comprar pão sem libriana, né? Sem passar um blushzinho, não tem. Mas o cabelo, eu acho que ele me empodera, assim, ele não me incomoda, né? Pra muitas mulheres incomoda. Meu amor. Eu ando com spray na bolsa, começa a crescer o cabelo branco, tô eu pintando. Verdade. Eu só me rebelei mesmo, porque eu também me incomodava. Eu só me rebelei, falei, chega, joguei tudo pro alto, não quero mais. E quando que você se perdeu pra se encontrar? Me conta um pouquinho, porque eu sei que é um tema que muitas vezes as mulheres não gostam de falar. É difícil porque mexe com as nossas emoções, mas eu acho que é muito necessário e eu acho que você tem mais do que autoridade para representar essas mulheres aqui agora. Bota a boca no trombone, bora. Que interessante, né? Porque ontem eu fiz uma live falando sobre, não sei se você conhece um livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas. Não, mas já vou anotar. Ele fala sobre comunicação não violenta, mas traz sobre Conversas Corajosas. Conversas Corajosas. Ela Obrigada. tem uns outros livros bem interessantes, assim, e eu tenho um clube do livro, né, terapêutico. Que depois a gente vai falar dele. E a gente vai ler esse livro agora. E aí ontem eu fiz uma live para falar um pouquinho sobre isso, né. E veio muitos assuntos, assim, sobre conseguir falar sobre o que dói, porque normalmente a gente foge do que dói, né, a gente não quer mexer. Conseguir ter o que a vida mais quer da gente, que é coragem, né. E eu até tatuei aqui, ó. Eu vi, que linda essa tatuagem. E eu falei assim, ontem na live eu falei, gente, eu tatuei na frente, porque todo santo dia eu preciso lembrar de ter coragem. Coragem a gente tem coragem de várias formas, né? Hoje com a maternidade solo, assim, que o pai do meu filho pega ele a cada 15 dias, e é engraçado porque tem gente que fala, nossa, mas ele pega a cada 15 dias. Não é nem o mínimo, gente. Não é obrigação isso? E não é nem o mínimo, né? E é isso que eu chacoalho a mulherada, assim, eu falo, gente, dia a dia quem é que faz tudo? E o quanto a gente fica sobrecarregada de fazer tudo, né? E para mim, a maternidade solo é um ato de coragem, por exemplo, né? De dar conta e tudo. Então, essas... Você estava falando ali, eu lembrei dos momentos que eu me perdi, foram inúmeros. No momento eu estou perdida. Sério? Mas vem cá que eu te ajudo a se encontrar. Mas aí eu lembro da Riri, da Rihanna, falando, né? O que você faz nos dias que você não tá tão confiante? Eu finjo. É isso. Você tá super, super centrada, super... Você olha de fora, tô super perdida. Mas eu tô... e aí uma outra frase que eu escutei uma vez de um terapeuta que eu tava fazendo um acompanhamento, ele falou que é extremamente necessário a gente se perder. Porque como é que você vai reordenar as coisas, né? Então eu me perdi várias vezes. Mas nesse assunto, foi quando eu entrei num relacionamento que eu era muito jovem, muito nova. Sabe aquela coisa da donzela, que quer ser salva pelo príncipe encantado, e Disney, e... Sempre fui eu. Toda mulher sempre foi Não vou dizer que eu ainda não tenho um pouquinho. Em algum lugar aqui. Eu tenho, eu sinto, né? Mas hoje eu sei contar e falar, gata, vamos com calma aí. Não é bem assim. E aí eu tive uma relação que... Sabe aquela relação love bomb? Sim. Que vem com tudo. E é avassaladora, e é intensa, e é presente, e é te amo no primeiro mês, e é casa comigo. E aí, pra uma mulher, menina, pessoa que tá assim...
que não tá com o seu amor próprio em dia, que ainda busca uma validação do outro, que tem dependência emocional, eu dava check em todos Esses dali, quesitos. todos. Então eu me encantei. Eu falei, nossa, é o homem da minha vida, é tudo que eu queria, e fui. Eu fui um pouco resistente, porque eu também não, mas quando eu fui. E É que resiste, mas também quando solta, depois é ruim de voltar, né? E esse foi realmente um dos divisores de águas também nesse se perder. Porque aí eu entrei num relacionamento que eu nunca achei que eu fosse estar, que é um relacionamento abusivo, né? E passei por todos os tipos de agressão, que a gente fala da violência doméstica, né? Que a gente vê a palavra violência e a gente acha que violência é uma coisa só de... É faca, Exato. é porradaria, Exato. é bater. Você já assistiu a não é. série Made, Netflix? Já. É aquilo. Não tem agressão física, mas tem uma agressão psicológica, um terror psicológico que deixa marcas ainda mais profundas do que um tapa, né? Então, infelizmente, quando você começa a falar sobre esses assuntos, começa a pipocar um monte de mulher, né? Que já passou por isso. Sim. E são muitas, né? Eu já passei por isso e não foi uma vez. E é muito comum, e é triste ser muito comum, porque a gente olha para essa vítima, né? Porque é uma vítima, a gente olha para essa situação e a gente fala, mas por que ela continuava lá? Mas era só ter ido embora. Ele? Né? Na série Made, ela fala, né? São cerca de 7 idas e vindas de casa para aquela mulher conseguir se libertar. Não é tão simples. Só que olha de fora, acha assim, ela que gosta de apanhar. É ela que gosta de... ela ama ele, ela volta. Só que isso já saiu estudos, né? De que o relacionamento abusivo, esse ciclo de violência, ele age no cérebro da mulher como uma droga. Não é tão simples assim de sair, o buraco é muito mais embaixo. Só que aí a sociedade patriarcal, machista que a gente vive, olha pra essa mulher e fala... mas ela tem que ir pra frente, ela tem que viver a vida dela. Tem que dar volta Só fala por do cima, ex. tem que dar volta por cima. Ela deixou, ela permitiu, agora vai pra frente. A gente atrai aquilo que a gente emana, como se fosse tudo. E eu acredito muito no que a gente atrai, o que a gente emana, mas assim, tem questões sociais que são muito mais, né? Então, ter passado por esse tipo de relacionamento foi todo um processo, assim, porque a gente fez terapia de casal uns 3 meses e a coisa foi melhorando, assim, no sentido de... Foi tiro, porrada e bomba, assim, foi muito difícil de olhar pra mim durante esse processo, porque é muito delicado, né, quando você vê esse tipo de mulher, essa mulher passando por esse tipo de relacionamento, é muito complicado de você trazer a autorresponsabilidade no início. Porque eu passei por um processo que eu falei assim, não, a outra pessoa que é o monstro, mas olha o que ele fez comigo. E eu acho que é super normal a gente passar por essa etapa, porque de fato a gente foi uma vítima. Só que a gente em algum momento precisa sair dela. Que senão a vida não anda, né? E aí dentro da terapia, a gente fez 4 meses de terapia em casal, aí depois cada um seguiu a sua terapiazinha, e na terapia, a minha terapeuta foi me mostrando, assim, né, as coisas, e falando sobre amor próprio, sobre autorrespeito. Sempre que eu levava alguma coisa, ela trazia pra mim e tal, e ela foi sutilmente, assim, me conduzindo, até que chegou um belo dia que acho que foi a maior dor da minha vida. Descobri que eu não me amava. Aquilo foi uma faca no meu peito, porque eu falo assim, eu me acho bonita, me acho gostosa, eu me alimento bem, eu tenho meu momento de autocuidado, eu faço cabelo, eu sou interessante, eu sou professora, eu sou inteligente, eu me amo, né? Eu olho no espelho e gosto do que eu vejo. Isso não é amor próprio. Será que eu me amo tanto assim? Será que eu me amo tanto? Mas eu tenho o meu lado de responsabilidade, que é aí onde entra, que eu dei a permissão para que eu continuasse sendo tratada daquele jeito. Por quê? Porque refletia uma falta de cuidado comigo. E isso doeu tanto. Porque eu não queria aceitar, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar pra... A gente não é o que a gente passou, né? Eu acho que a história, ela construiu a gente, mas eu não posso ficar agarrada nessa história, arrastando ela pro resto da vida, né? E eu acho que esse foi o processo mais doloroso, assim, de me encontrar, de me amar, né? De aprender, de fato, a me respeitar.
E aí, quando eu estava fortalecida o suficiente, eu fiquei mais de 3 anos nessa relação. Quando eu estava fortalecida o suficiente, eu lembro que eu sentei na frente dele, eu olhei assim com a maior serenidade do mundo, coisa que antes era assim, sempre chorando, acocada num canto, Ou surtando ou chorando. ou surtando ou chorando, ou sendo a louca, né? Que a gente vira Porque aí louca. a gente acredita que a gente é Com louca certeza. E esses fantasmas acompanham a gente, por né? muitos anos. E eu, sinceramente, eu não sei, eu ainda não cheguei na parte que eles vão 100% embora, não. Não, mas eu acho que não vão mesmo. É. O que a gente só não pode é fortalecer o que tá ali falando com a gente. Sim. Porque são cicatrizes, faz parte da nossa uhum. história e traz autoridade pra Uhum. gente. Eu já fui parar no IML machucada. Não foi coisa pouca. Sim. Eu lembro que eu tive que esconder do meu pai, porque senão meu pai ia matar a pessoa. Tive que ficar fora de casa porque eu estava ferida, eu não podia voltar, porque meu pai não podia saber. Porque a gente esconde, né? E isso acaba virando, porque o que acontece? A gente acaba, fica no nosso subconsciente que aquilo é normal ou que a gente gerou aquilo. Uhum. Ah, mas a culpa foi minha, eu fiz alguma coisa que despertou Sim. isso na pessoa, Sim. né? Então isso por muito tempo fica, depois você olha pra, mesmo depois de um tempo, você olha pra outras pessoas, às vezes a pessoa tem um tique no olho, você lembra daquilo, Uhum. não é? Uhum. Não sai da gente, né? Acho que é um processinho ali, né? Eu lembro que esse dia eu sentei, quando eu decidi, né, finalizar a relação, assim. Eu sentei e eu falei com toda a serenidade do mundo, eu consegui dar um basta, assim. Mas sem briga, sem levantar a voz. Não, eu só falei assim, eu não quero mais isso pra mim. E, obviamente, não foi tão simples depois, né, porque... mas eu consegui dar o basta. E eu lembro que eu falei com a minha terapeuta na época, eu falei assim, nossa, a gente inicia uma terapia querendo salvar a relação, e aí a gente descobre que, na verdade, a gente tem que se salvar da relação, né? A gente precisa sair dela. A gente precisa sair dela, né? E não salvar ela. E foi a partir, acho que esse foi o grande ponto, assim, que me fez evoluir pra caramba, mas foi através de uma grande dor, como você falou, né? Porque a gente tem que quebrar a cara nesse nível. E eu acho que tem muitas camadas, assim, a maioria de nós, assim, culturalmente a gente vem de famílias disfuncionais, na maioria das vezes, então tem um livro da Bell Hooks que chama Tudo Sobre o Amor, que também foi um estudo, assim, muito interessante, já li com as meninas também, mexeu muito com elas, que é uma leitura que traz... vários tapas na cara de que a gente não sabe absolutamente nada sobre o amor. De uma forma saudável, assim, basicamente. Mexe muito nas questões de infância, de cuidado, o que é cuidado, o que é amor, o que de fato é você amar os seus filhos, né? E eu trago muito isso pra minha maternidade, né? Uma coisa que eu trabalhei muito em terapia, eu me culpava muito do meu filho se sentir amado, né? De levar pra ele, a minha terapeuta falava assim, ele não é você. Ele não é você, e o que ele sente não é o que você sente, e o que ele vai Exato. dizer não é o que você espera. Você já é uma boa mãe, tá tudo bem. Aí ela falava assim, né, aí a gente entra na criança ferida, né, ela fala, cuida da sua criança. É ela que tá pedindo, não é ele. Não é ele. Tá bom. E existe essa transferência, eu acredito, em várias faces do amor. Sim. Né? Tem a transferência da mãe, que ama muito o filho e espera que o filho reconheça. Tem a mãe que ama muito o filho e protege tanto o filho, que estraga. Sim. E, não, mas é amor, né? Tem até mesmo o filho que não consegue viver a vida porque ama tanto aquela mãe. Mas eu acho que, falando do lado de relacionamento amoroso, o amor, ele tem um título e uma descrição muito linda nas poesias e nos filmes românticos. E, na verdade, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você não tem como sustentar o amor se você não decidir lutar com o amor. Construir, né? Tem muitos poetas que dizem, se você ama, você sofre. Se você ama, você tá morrendo. Se você ama, você tá indo por um caminho que não é um caminho positivo. E é um fato, porque o amor lapida a gente em aprender a amar e aprender a respeitar o amor do outro. Mas, acima de tudo,
o amor próprio é o único caminho que ajuda a gente a enxergar o que é o verdadeiro amor. E aí eu quero que você me diga, e diga para as nossas mulheres aqui, como você com certeza deve dizer nos seus clubes e com as mulheres que você ajuda, qual é o caminho? A gente não precisa se envolver num relacionamento doente para se amar. Não. Qual é o caminho para as mulheres que eu sei que tem muitas, e muitas que aparentemente se amam muito e não se amam? Sim. Qual é o caminho para a gente começar a dar o passo pro amor certo, em direção ao amor certo, que é o amor próprio? Eu acredito que o amor próprio, ele anda de mãos dadas com o autoconhecimento, assim. Então, para mim é uma resposta muito simples, o caminho é para dentro. É você se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta de libertação para as mulheres, porque aí quando você se autoconhece, você sabe dos seus limites, do que você precisa limitar para outra pessoa, você começa a enxergar, para não inclusive cair nesse tipo de relacionamento, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Você começa a ter mais consciência dos atos, das atitudes, de como a pessoa pode ou não se tratar. Eu acho que o amor próprio é um lugar de construção bem tijolinho por tijolinho, que não é em um curso de 1 mês que você aprende, sabe? Eu falo para as minhas alunas, assim, que a gente precisa a tal da paciência com o processo, né, que a gente tanto escuta. Eu digo que o meu amor próprio, ele foi sendo fortalecido conforme eu fui tendo essa coragem de me olhar. E outra coisa que doeu muito na minha vida foi me autorresponsabilizar. Eu me tornar adulta mesmo, né, e eu acho que eu ainda tô me tornando, a minha menina ainda vive aqui dentro, né, às vezes ela vem com carência, com dependência, ela vem, e aí eu trago a minha mulher adulta, a Clarissa Pinkola Estés, que ela é a autora daquele livro Mulheres Correm com os Lobos, que é a Sim, Bíblia das mulheres, né. esse eu já li umas Esse é 800 necessário, vezes. O problema é que toda vez que eu leio eu fico com dor no braço, que ele é muito pesado. Ele é uma bíblia, né, eu digo, A Bíblia da mulher. é uma bíblia das mulheres, se você quer um autoconhecimento, e é um livro que chama as mulheres. São as que eu já conversei, são poucas as que ou têm em casa, né, não tem em casa, na cabeceira, ou já ouviram falar, ou já pensaram em comprar, ou já compraram e botaram no fundo da gaveta, mas não lêem. A quantidade de mulher que compra esse livro e não lê, porque ele vai profundo, assim. É tapa na cara, é porrada. Ele vai sempre trazer Vai te para você se confrontar. olhar, né. Ele é um livro que se revela conforme você vai conseguindo lidar com tudo que você vai mexer lá dentro, né. E a Clarissa fala, sobre você se tornar sua própria mãe. Que é quando você se torna, de fato, uma mulher adulta, e você olha para toda essa história, tudo que te aconteceu, e você se cuida. E eu acho que parece muito subjetivo, né, porque eu acho que amor próprio é uma coisa subjetiva. Como é que eu trago para a parte prática? Trabalhando seu autoconhecimento, que aí tem gente que vai para terapia, né. Eu encontrei no combo terapia e ioga, meditação, né, que é onde eu me conecto, onde eu silencio, onde eu escuto, que tem pessoas que encontram, em orações, que encontram em outros lugares de silêncio, consigo mesma, né. E conectando com a sua espiritualidade da forma que faz sentido para cada um. Mas eu acho que a resposta para mim é você tô tentando trazer pra mim tá tão, assim, tão Amplo. subjetivo. Deixa eu tentar trazer de uma forma mais eu acho que é você ter essa coragem de olhar pra dentro, sabe? E De se encarar responsabilizar. todos os seus demônios e as suas sombras, e Porque a ver gente que quer um você passo a falha. passo. A gente quer um passo a passo de como é que eu me amo. Começa se amando, se respeitando, Se entendendo que olhando. você tá toda errada. Que você precisa melhorar. Eu acho que esse é o primeiro Exatamente. passo. Desce um pouco. Porque a se gente você tem um ego, né, do o alecrim Ó, dourado, vamos falar bababá. assim de uma forma bem chucra. Se você reconhece que você não tem amor próprio, é que você não tem nada de bom aí dentro pra você olhar e admirar. Exato. É simples assim. Uhum. Olhou no espelho e falou: "Ai, não tô feliz". Eu dei um 360 na minha vida, por 3 anos eu entrei num período sabático. E foi exatamente através deste caminho. Eu olhei no espelho e falei: "Essa não é a minha melhor versão, eu não gosto de você, você não é o que eu quero pra mim. E o que eu tenho que fazer pra mudar?". Só que era eu e eu. Uhum.
Eu não tinha como pedir ajuda pra ninguém. Uhum. E aí chega esse ponto da autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade, ela se encaixa, inclusive, no sentido de uma agressão física. Você não toma um tapa na cara se você não tá na distância pra tomar. Uhum. Se você der um passo pra trás, a pessoa não te atinge. Uhum. Ela não te alcança. Então você é responsável por estar exatamente onde você está pra tomar aquele tapa. Uhum. Então acho que essa questão da autorresponsabilidade, da gente olhar pra dentro, é tirar essa coisa frufruzinha de que, ai, nós somos meninas, nós somos fofinhas, os homenzinhos têm que fazer carinho na gente, porque se levanta a mão pra gente, ele é um monstro. Não dá pra viver aí. Não dá pra viver Não nesse dá. lugar. Mas é mais fácil. Mas é mais cômodo, Uhum. né? E aí, como que você leva as mulheres através do seu clube pra esse lugar de novidade, de olhar pra dentro, de olhar pra uma outra perspectiva? Como que você aplica essa rotina? Antes disso, tá com fome? Já almoçou? Já Eu vou mandar adiantar. depois esse podcast pra minha coaching, porque ela disse que eu preciso triplicar a quantidade de comida que eu como, então tô com fome e preciso comer. Ah, então, ó, vamos chamar o nosso patrocinador oficial. Abre aqui na Ampla, ó. Esse aí é cúrcuma. Se a sua nutricionista falou pra você comer bem, comer gostoso, é Precisa. aqui. É aqui. Ó, cúrcuma é aquela comidinha com gostinho de casa, comidinha de mãe, feita na panelinha, sem conservantes, só com produtos naturais. E o melhor, vem nessa embalagem a vácuo, então conserva a qualidade e o sabor dos alimentos. Você pode preparar a sua comidinha, o seu kit ou o seu prato no micro-ondas ou no banho-maria, que nem no meu caso, não tem micro-ondas em casa, então é na panela com água. Você tem um menu vasto, incrível, com vários pratinhos fits também. Esses dias eu comi uma muqueca de camarão que era vegana, então era de palmito, com farofa de coco e castanha. Você pode pedir tanto as porções individuais como os pratos prontos. Você pode também pedir quitutinho para festa, para fazer o aniversário. Tudo gostoso, tudo saudável. E se você quiser saber, sem falar, viu? O precinho, prepare-se. Pega o seu celular, passa nesse QR Code e conheça cúrcuma, porque quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para o nosso patrocinador gostoso do Smiley Talk. Bom, aí a gente tá falando aqui de amor próprio, de autoconhecimento, do livro, de levar essas mulheres a pensar mais em si. Essa é uma boa frase. Não, pensar. Levar essas mulheres a pensar e a tomar consciência. Eu acho que é sobre isso. É isso. Uhum. Como que você faz essas práticas? O que acontece? Porque ritual é sempre muito bom pra tirar a gente do lugar que a gente tá, Sim. né? E esses clubes são diários, semanais? Como é que funciona? Antes eu só queria fazer um ganchinho, Tudo. que é outra coisa que eu aprendi nesse processo de amor próprio, que é a gente não aprende a se amar sozinha, né? Que a gente tende até a ver assim, primeiro você tem que se amar pra depois estar num relacionamento. Amar alguém. Eu acho mais ou menos. E eu não invalido jamais o amor próprio. Eu acho que é extremamente necessário a gente ter essa construção, mas a gente nunca vai estar 100% pronta, né? E pra mim esse processo eu fui aprendendo, né? Depois que eu tive saí desse relacionamento, eu fui conhecendo pessoas, né? Nunca me fechei, porque enfim, libriana, né? Fui conhecendo gente. Só pior que Gêmeos é Libra. Desculpa, não aguentei. Não, vai vazar aí, que Vai libriano vazar, hoje. vai vazar. Mas eu vejo cada troca como como eu trago sempre essa consciência de me olhar, né, essa autoobservação pra mim do que tá acontecendo, porque eu tenho um certo vício em melhorar, assim. Às vezes isso é ruim quando é perfeccionismo, Sim. mas tem um lado bom de eu tô sempre me olhando. Pô, o que eu posso melhorar? Será que aquilo que eu falei machucou alguém? Eu sempre tô olhando pra mim, né? Dou minhas pisadas de bola também, mas eu tomo consciência em algum momento. E aí, essa questão de você se amar, eu descobri que não tem como fazer isso sozinha. E quem mais aí pra fazer o gancho com como a gente faz, quem mais me ensinou sobre o amor até hoje, além do meu filho, foi as minhas amigas.
Então, sempre quem esteve do meu lado foram mulheres. Que me salvaram, assim. É a rede de apoio. Mas uma rede de apoio emocional. Incrível. E aí, muitas mulheres falam comigo nas redes sociais mas como é que eu crio essa rede de apoio, né? Porque eu tenho uma facilidade absurda. E eu falo, gente, aí pra mim é uma questão bem energética mesmo. Porque eu estou aberta a cuidar. As pessoas cuidam de mim. Eu tô aberta e eu tô disposta, mas assim, eu não faço querendo algo em troca, eu faço de forma genuína, eu tô disposta, eu tô disponível, e é super natural na minha vida vir pessoas que me cuidam. E as mulheres, logo depois que eu engravidei, enfim, veio toda essa questão do feminino, né? Eu fui me aproximando mais de mulheres e sempre elas que estavam lá pra me dar a mão, e eu tava lá pra dar a mão pra elas também. E elas foram me ensinando sobre o amor de uma forma que eu nunca tinha recebido. E acho que tem se falado muito sobre isso, né? Das amizades femininas e da gente descentralizar o amor do romântico. E eu acho que esse é o ponto. Parar de querer se complementar com uma pessoa de uma forma amorosa, que traz muito gatilho, muito espelho, as sombras aparecem, é difícil pra caramba se relacionar. As expectativas bombam, porque se você não tá curado, você vai querer que alguém te cure. Exatamente. E eu acho que todo mundo participa um pouquinho do nosso processo de cura, mas quando são as amizades femininas, pra mim foi um lugar que me ensinou muito sobre o amor, as minhas mulheres, assim. E aí, dando gancho de como é que é esse clube, tudo isso que eu passei na minha vida de me aproximar de mulheres, né, de sair dessa coisa que a gente tá acostumada de competição, da não sororidade, né, da gente olhar a outra como uma rival, que no contexto patriarcal faz muito sentido as mulheres entrarem nesse lugar, né, porque, enfim, né, a gente fala assim, o famoso quem casou, casou, mas é porque... Quem não casou fica pra titia. Eu. Peraí, eu perdi o fio no meio da sua piada. Meu acidente de peixes foi. Não, Deixa eu porque a pegar gente de tava volta. falando das mulheres, quem casou, não casou, sistema patriarcal. Porque, gente, eu conheço tanta mulher foda. Mas tanta mulher foda. E essas são as que ficam solteiras. Aham. A vida da mulher forte é muito solitária, gente. É muito solitária. A E mulher aí... independente, a mulher forte, ela é Nossa, solitária. porque a gente dá conta, né? A gente aguenta o tranco. Mas quem é que cuida da mulher forte? Mas isso eu acho que é um erro. Nossa, também. Não, total. Porque eu sempre fui essa mulher. Uhum. E eu sempre fui muito infeliz. Até deixar alguém me ajudar. Uhum. Porque Tem que aprender isso é a fácil deixar. de orgulho, Chan. Uhum. Isso é você não... Você ter medo de ser decepcionado por pedir ajuda, então você não pede. Uhum. E você acaba ficando cada vez mais sozinho, Uhum. cada vez mais pesado fica a carga, porque a gente nasceu em sociedade, a gente nasceu para dividir, para compartilhar, para multiplicar, para servir. Uhum. E existem muitas mulheres que até hoje ficam presas nisso. Sim. Eu, graças a Deus, posso considerar que eu pelo menos enxergo. Se eu me libertei disso, eu ainda não sei. Mas eu já enxergo, e o fato de hoje eu ser um pouco mais leve comigo, aceitando que eu preciso de ajuda, já faz com que a minha vida seja muito mais fluida e muito mais alegre, no mínimo. Mas eu acho que o feminino traz muito disso, né? De se permitir ser cuidada, né? É um aprendizado para muitas mulheres também. Mas aí, enfim, por todos esses processos que eu passei internamente, isso foi reverberando direto no meu trabalho, né? Então eu levo o yoga como o asana, né? A postura física como uma terapia corporal, digamos assim, porque no asana você se conecta, né? Você fecha os olhos, você olha para dentro, você sente o desconforto, você lida com o desconforto, né? Na meditação você aprende a se conectar, a silenciar. Então eu tenho o grupo de mulheres que pratica, né? De segunda a sexta, a gente tem tanto meditação quanto yoga, que vem da plataforma que eu tenho online. E aí dentro dessa plataforma, que elas aprendem o beabá do yoga e da meditação, e tem esses encontros ao vivo, que é onde a gente conecta mais, né, no dia a dia. E esse Clube do Livro faz parte, eu tenho ele separado, mas eu tenho ele também dentro da plataforma, e é um lugar que as mulheres criam esses laços, porque são mulheres que, algumas vêm e compartilham vulnerabilidades, falam da história delas, trazem insights, e outras ficam só como ouvinte.
E já é muita potência ela ficar como ouvinte, né? Ontem eu dei a live e eu recebi mensagem de uma seguidora, ela falou assim, nossa, só de escutar aqui a live, você falando sobre ter coragem de ter conversas e não, né, ficar deixando para depois e virando uma bola de neve que cria um abismo entre você e a pessoa, eu conversei com o meu companheiro, meu marido, sobre uma coisa há tanto tempo que a gente tinha dificuldade, nunca tive coragem de falar sobre isso. Aí eu até comentei com a minha sócia, eu falei, cara, se em um encontro de 45 minutos ela se empoderou dessa coragem e foi lá e falou, imagina você estar num grupo de mulheres e a gente tá ali, eu acho que esse é o mais bonito, assim, eu tenho muito orgulho de ter construído esse lugar, assim, porque é tão genuíno, né, é um lugar de acolhimento, é um lugar que não tem espaço pra Rusga. não tem, não vai ter a mulher invejando a outra, e se acontece, que até hoje não aconteceu, mas aconteceu uma vez de uma aluna, muitos anos atrás, ela abriu, assim, ela falou, gente, eu até tenho um pouco de vergonha de falar disso, mas eu nem sei como é que eu sinto isso, eu vejo uma mulher forte, né, e eu admiro ela pra caramba, eu acho ela, eu falo, nossa, eu queria ser que nem ela, mas eu sinto ao mesmo tempo uma distância de não conseguir me aproximar dela e um julgamento. Ela fala, eu tô julgando essa mulher. Porque você quer ser, né? E você não. Aquilo que você não é, ou você admira ou você inveja, né? É isso. E ela entrava num lugar de inveja. E foi muito bonito, cara. Como é bom a gente poder falar de um sentimento que todo mundo julga. Ela falou abertamente, porque ela se sentiu à vontade. Ela falou sobre a inveja que ela sentia e que aquilo incomodava ela e ela queria resolver. E eu acho que é isso. É isso. É você olhar pra sombra, pro que dói, pro que é difícil, e você lidar com isso. Você ter coragem de lidar com as coisas. Então eu crio muito isso no grupo, eu dou vários tapas na cara, eu falo muita coisa, assim, de falar, galera, vamos acordar, né, vamos olhar pra isso aí, mas eu trago muito acolhimento, assim, eu acho que é uma das coisas que mais bonitas no grupo é a gente poder criar um espaço de escuta, todo mundo tá preocupado em deixar um ambiente bom e falar sobre coisas profundas e buscar autoconhecimento, que basicamente é você se cercar de pessoas que estão no mesmo caminho que você, né? E as mulheres lá, elas estão dispostas a olhar pra si. E isso gera uma potência muito grande, né? Você tem um termo que você usou uma vez, que é a mulher selvagem e mulher livre. Uhum. Quem é essa mulher, Chan? Quem é a mulher selvagem? Quem é a mulher livre? Quem é a mulher poderosa? Eu acho que essa mulher, eu sinto como se fosse uma força interna, assim, né? Algo que é um arquétipo, pra mim, uma imagem interna que você resgata. Porque a gente tem, hoje se a gente vai perguntar para as mulheres, por exemplo, o que é ser mulher? O que é ser mulher? O que é essa mulher? A maioria vai responder, eu já fiz essa enquete um tempo atrás, e várias falaram assim, pra mim ser mulher é ser multitarefa, é Uau. dar conta, e é isso que a Tudo gente acha que é ser errado. mulher, E eu não sou multitarefa, Não dou quebro conta. vários pratos, mas eu sou, por exemplo, eu sou múltipla. Então, pra mim, eu acho que esse ser mulher selvagem e ser livre é eu me conectar com esse lugar mais longe do que a sociedade diz que é ser mulher, né? Eu poder ser mansa e doce, porque eu sou, mas eu quebro o pau na leão mesa se também. precisar, eu sou feroz, eu vou pra cima, mas eu também sou gentil e eu sou calma, e eu sei transitar nesses lugares, e muitas vezes eu tô aprendendo a transitar nesses lugares, de existir da forma que eu sou conectada com a minha verdade. Eu acho que é um lugar da gente se conectar com a nossa verdade, e isso transparece para as pessoas através de uma autenticidade. Para mim, não pintar o cabelo, na minha realidade, é eu trazer minha mulher selvagem pra fora, minha Totalmente, mulher é super livre. autêntico. É assim, pode falar palavrão? Pode. Cara, se o outro vai achar que eu tô certa, que eu não tô, que uma mulher faz isso, não faz, eu realmente não me importo com a opinião das pessoas, porque eu tô ocupada demais vivendo a minha verdade. Então não me incomoda o que os outros vão pensar, se o homem vai gostar que eu pinto o cabelo ou não, se ele vai dizer que eu tenho que fazer X ou Y, se as mulheres vão me julgar.
Para mim, essa mulher livre é você viver a partir da sua verdade, assim, com aquilo que você encontra dentro de você, né? Esse encontro interno e eu viver uma vida, ter essas escolhas de uma forma muito intuitiva. A minha vida ela é muito sentida, assim. E eu sempre falo, Deus, o universo, a vida, sempre vai fluindo, as coisas sempre dão certo. Porque eu tô conectada com essa intuição que vai indo, é tipo um rio, assim, a coisa vai fluindo, aí tem uma pedra no meio do caminho, aí a gente e eu vou indo. Desvia. Exato, mas é porque eu tô muito conectada comigo, né, eu acho que vem desse lugar interno, assim, e que cada mulher tem que encontrar a sua, e que ao mesmo tempo é igual em todas, Uau. sabe. Então eu acho que é isso que é bonito, que conecta todas nós, assim, não tem diferenciação, né. Gostei. Todas têm a mesma essência, mas nem todas enxergam essa essência. Que cada uma Muito tem sua linda. história, tem sua personalidade, né, mas a gente é muito espelho, a gente é muito espelho e nas redes sociais ali, né, eu criei sempre tive uma comunidade muito forte, assim, que me acompanhava, tem gente que eu comecei a dar aula para uma aluna agora em Santos, ela mora lá, ela me acompanha nas redes sociais há 10 anos. Que Do linda. nada ela tá em Santos, do nada ela vai fazer uma aula comigo e ela fala: "Eu te acompanhei desde de Porto". Eu falei: "Você tá brincando?". Choramos juntas. Que Você linda. acompanha toda a minha história. E é nesse lugar de conexão, assim, eu acho fantástico, porque a gente se vê muito umas nas outras, né. E eu acho que é abrir espaço para que essa conexão aconteça, porque até falando no momento atual que a gente vive, tá cada vez mais distante essas conexões, né. É telefone, é uma coisa assim, a gente tá com medo de se relacionar, não só amorosamente, mas de Com se conectar com as pessoas. pessoas, de olhar Aham. no olho, de ser presente. E é uma construção, como a gente falou do amor, é uma construção, todos os tipos de relação, né, inclusive essa relação com nós mesmas, assim. Então eu acho que vai muito desse lugar da gente se encontrar mesmo. Lindo. É, antes da gente continuar, que eu tenho mais umas 2 perguntas, eu quero chamar o nosso outro patrocinador. Deixa eu ver, dá um sorrisinho. Ai, que sorriso bonito, mas espera aí. Não, ela não tá com bafinho. Vamos lá, agora a gente vai chamar o nosso patrocinador oficial do sorriso bonito do Brasil, que é Desplaque. Bom, Desplaque é um gel oral premium 77% natural, composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde. Não tem alumínio, não tem flúor. Você pode ingerir, pode usar no seu aparelho bucal, no seu mordedor, ou se esquecer também de escovar os dentes, antes de sair de casa que nem eu, leva Desplaque, leva uma escovinha e basta com água enxaguar e ingerir. Saúde bucal e saúde física também com Desplaque. Se você quiser saber mais, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Desplaque! Muito bem. A gente tá falando de mulher multiuso, né? O que que é mulher pra você ser multitarefa? E a gente tá cansado de saber que não é isso. Mas a gente vem vindo de um histórico de social, de independência da mulher, toda esse show que é armado, porque pra mim eu não concordo, por mais que eu seja uma mulher independente, por mais que eu seja uma mulher que corre atrás, eu não quero ser empoderada de nada. Uhum. E eu acho que a gente vem, né, com essa bagagem ruindo na nossa cabeça, com essas informações ruindo, hoje em dia a gente é quase que comum a mulher querer fazer tudo e dar conta de tudo. Sim. Mas a gente sabe que isso estraga o psicológico, estraga o emocional, principalmente por ser mãe e ser uma grande mulher. Sim. Eu digo por mim que não tenho filhos, tive uma cachorra de 17 anos, tenho uma de 16, considero vidas que são filhos, porque são mais de décadas Uhum. que estão ali lado a lado, mas é óbvio que demanda bem menos atenção, e isso já me consome. Uhum. O que você traz pra gente nesse contexto geral, aí você sendo essa mulher viajante, sendo essa mulher libriana que busca sempre o equilíbrio, sendo essa mulher que passou por grandes dificuldades, mas que consegue se distanciar desse peso, desse cheiro ruim que é essa mulher tão empoderada que dá conta de tudo. Como que você traz isso também para sua vida atual, para as tuas companheiras de clube? O que que
que é necessário fazer pra gente sair desse lugar e entender que a gente é frágil, sim. Nós somos o sexo frágil, sim. Eu só consigo falar de assuntos no meu trabalho, nas redes sociais, que eu passei de alguma forma, né? Digamos que eu tenha, para ter a propriedade, né? E eu já fui extremamente essa mulher empoderada, que quer dar conta, que não, eu faço sozinha. Ah, deixa que eu carrego pra... Deixa Não, que eu eu carrego. Por que a gente faz isso, cara? Por que a gente faz isso? Mas eu entendo ao mesmo tempo, porque a gente vai criando uma couraça, né? Principalmente dependendo da história que você passou, você não vai querer passar de novo. E aí eu acho que você cria essa couraça como uma proteção, uma armadura, um escudo, e é um processo ali de você tomar consciência e perceber. Tem mulheres que até o fim da vida continuam com esse escudo, né? E tem mulheres que falam, cara, não, mas eu quero voltar a ser amada, eu quero voltar a me relacionar, eu quero voltar a me abrir para as pessoas, para mim mesma, né? Porque eu acho que é uma abertura com você que inicia, né? E depois você consegue se abrir para o outro de novo. E aí eu vou contar uma coisa que eu fiz. Sei daquela minha história. O que eu fiz depois que eu passei por esse relacionamento? Eu falei assim, tá, eu tenho um padrão, né? Eu nunca tinha passado por isso, não foi a primeira vez. Mas eu percebi que eu tinha um padrão da forma de me relacionar, né? Não era uma forma saudável pra mim. E eu falei, eu dei um basta. Eu acho que o grande ponto que a gente faz as viradas de chave, a gente dá um basta, né? É falar, chega, eu não aguento o que você falou, não aguento mais viver assim, eu não quero mais ser assim, não faz sentido, eu não vou chegar onde eu quero sendo assim, mas é um estalo que dá, né? É do dia pra noite. Você fica masturbando aquilo na tua mente 3 meses. É só quando você acontece tem que... E aí você... E não tem explicação de onde vem, né? Cada pessoa sente de um jeito, de uma forma. E me veio esse estalo de eu trazer essa abertura de novo, né, pra vida. Mas aí, assim, acho que é um combo de coisas. Terapia, né? Eu sempre falo, eu não sou terapeuta. O meu trabalho, ele ajuda ali no processo terapêutico da pessoa, mas eu não tenho formação de psicóloga, né? Então eu sempre falo, cara, tenha a sua terapia em dia, né? O seu lugar, assim, pra tratar das suas questões. E esse lugar de ser empoderada, de ser fechada, tava começando a me incomodar, porque eu percebi que tava travando outros fluxos na minha vida, né? E eu falei para as minhas alunas já, para as minhas seguidoras algumas vezes assim, para mim, não é sobre eu me abrir de novo, não foi sobre eu me abrir de novo para um homem. Para mim, eu tenho um relacionamento de novo, não é sobre eu me abrir pro amor romântico, é sobre eu me abrir para o amor. Não é para me abrir para este homem, não é sobre ele. É sobre a minha jornada de abertura. Então, quando eu tô vendo ali um possível relacionamento que pode acontecer, eu não tô olhando... isso eu fui aprendendo, né? Com a terapia, com tudo que eu fui olhando pra dentro. Eu comecei a entender que não é a mesma pessoa. Mas você é a mesma pessoa. Não vai me machucar de novo. Porque eu não vou mais deixar me machucar. Aí é que tá. Pode não ser a mesma pessoa, pode ser 10 pessoas diferentes, mas se você for a mesma pessoa, você vai se machucar. Mas aí é o vício que... o vício não, mas o hábito. círculo vicioso que as mulheres passam. Elas saem de relacionamento abusivo, entre outros. Saem, porque elas não mexem. E tem que mexer. Vai doer pra caramba, mas tem que mexer. E aí eu comecei a fazer um teste, assim... Porque na época eu tava com outra terapeuta, né? E ela falava, começa a experimentar pessoas diferentes. Que eu não tinha tesão nenhum, que eu não era o tipo, né? O tipo, aquele tatuado, moreno, alto, entendeu? Não era. Eu falei, tá, eu vou me abrir para outras possibilidades. Ela falava, tenta pela amizade, sabe? De outras formas. Porque eu sempre fui na paixão avassaladora, na coisa que desmonta, né? Intensa, Vênus e Escorpião. Você tá doida que eu vou ir num negocinho assim de boinha? E aí eu fui testando mesmo, ir por esses lugares, e tinha um amigo meu, hoje ele tá casado, nem sei, até lembrei dele esses dias, nem sei se já tá com filho ou não, mas ele casou, que era o sonho dele também casar. E ele tinha repetições de padrão, então meio que a gente conversava bastante sobre isso. E aí eu falei pra ele assim, fulano, eu preciso testar me abrir, eu preciso testar receber, eu preciso aprender a receber de novo.
E aí ele falou, tá bom, eu vou te treinar. E a gente foi muito assim, de amizade, né? Porque a gente não ia ter um relacionamento, assim. E aí ele era o cara que me mandava uma mensagem e falava, o que você tá fazendo? Num domingo que eu tava sem filho, ele sabia. Ah, eu tô aqui em casa. Vamos tomar um brunch. Tô passando aí em tal horário. Passava em casa, me pegava, abria a porta e era desconfortável. Fazia todo o papel daquilo que você desejava, mas que não era real e já era o suficiente pra te... Aham. E aí ele ia lá e pagava a conta e blá, blá, blá. E assim, eu acho que é a gentileza, a gente receber, né? Porque como eu já tinha recebido isso em algum momento da minha vida e veio de uma forma a me cercear, pra mim era difícil de receber isso de novo, né? E aí, não só com ele, assim, né, mas eu falava pra ele, amigo, vou sair com tal pessoa. Aí ele falou, me treina aí, eu tô falando certo? Eu tô fazendo certo? E aí ele falou, não, mas você vai lá, o cara não vai te buscar em casa? Ah, é? Não, você não vai, né? Falou, tá. Mas, e fui, né, óbvio. Aí cheguei lá e ele falou, eu não acredito que você foi. Falei, fui. Mas foi bom eu ter ido, porque daí da outra vez que o cara me chamou de novo, que é esse moreno alto tatuado, né? Você não foi. Né? Não. Aí eu olhei assim, ele falou, vamos em tal lugar, ele trabalhava com a internet, ele falou assim, putz, aí eu treinei, eu falei, você me busca? Consegui na segunda vez falar, você me busca? Aí ele falou, putz, essa hora eu tenho que postar, eu tenho que fazer um post aqui no Instagram, não vai dar. Eu falei, então deixa para outro dia que você tiver mais tempo. Cara, se o cara não pode me buscar em casa, porque tem que fazer um postzinho, No horário. Instagram, dá licença. Mas antes eu ia aceitar, entendeu? Ia, com Essa certeza. migalha. É aquele negócio, eu postei essa frase esses dias no Instagram, a gente só merece, como que é? A gente só recebe aquilo que a gente... Não, procura aí, lê aí. É uma frase que é bem assim, a gente só permite aquilo que a gente, como é que é? Lê aí, pode ler. Acha que merece? Ai, tá sem. A gente só recebe aquilo que a gente permite. Que a gente acha que merece? Ela vai achar pra ler. Mas é muito isso, quando a gente passa a valorizar a nossa presença, o nosso penteado pra sair de casa, cara. Você não se presta mais esse tipo de papel. Sim. No fundo, ficar sempre se submetendo àquilo que você, no fundo, também sabe que não é bom, mas você deixa de lado, isso pra mim é a maior faceta de falta de amor próprio, e de autoconhecimento e de espelho em casa, cara. Mas isso quando a gente é novinha, é muito fácil a gente ir por esse caminho. Super, até porque a gente não é orientada, né? A gente não fala sobre inteligência emocional nas escolas, a gente não fala sobre inteligência financeira, e a gente não fala sobre autoconhecimento. Era base, esses 3 é base pra gente conseguir ter uma vida adulta saudável. Aí você vira adulto, segunda parte da vida, né? Eu aqui agora com 30 a mais, você tem que correr atrás do prejuízo da primeira parte da vida. Por quê? E que bom que a gente pode correr, não é? Que bom que a gente pode fazer alguma coisa com isso. Bom, a gente já tá com 1 hora de programa, papo bom, né? Eu adoro. Eu gosto de falar. Programa flui gostoso, assim. Deixa eu ver se eu já te fiz todas as perguntinhas que eu tinha pra fazer. Eu acho que assim... Sabe uma coisa que me Pode falar tudo agora? que você quiser. Eu falei essa coisa do espelho, né? Eu acho que eu tenho eu não tenho começado a não dar conta da quantidade de mensagem que eu recebo de mulheres, assim, porque vem textão e falando sobre coisas, assim, abrindo o coração, e vem áudios, e algumas eu consigo, até me conecto, a gente conversa, mas tem muita mensagem lá que fica por responder, porque eu não consigo. E elas trazem, assim, uma demanda emocional que bate direto com o que eu já passei, né? E eu acho esse espelho, eu acho que é uma coisa que ali no Instagram eu consigo fazer muito, de trazer essa vulnerabilidade, né? Que eu acho que a vulnerabilidade, ela tem um nível ali, né? A gente pode ir até aqui, né? Porque também ficar expondo coisas que as pessoas fazem na internet, acho que perde o sentido. A Brené Brown fala uma frase de que a vulnerabilidade, ela precisa ser conquistada, né, pelas pessoas. A gente tem que ser vulnerável em lugares seguros. Mas trazer uma vulnerabilidade nas redes sociais, principalmente, de mostrar que eu sou humana, não é só... Vai ressoar naquelas mulheres, acho que é por isso que a gente cria uma comunidade tão bonita ali, tão real.
porque elas conseguem olhar pra mim, que vou falando sobre o que eu já passei, e elas perguntam, como é que você consegue ser tão autêntica? Como é que você consegue não se importar com o que as pessoas falam? Porque eu já tive num lugar que eu fui no fundo do poço, e eu adubei o fundo do poço, eu plantei, e dolorosamente eu fui crescendo. Eu passei por todo o processo, e a gente sente quando a pessoa passou, né? Que vem com uma verdade. Quem não conhece, eu conheço várias mulheres assim que eu olho pra elas, eu vejo uma força. Só que aí, essa força, eu tenho uma amiga que eu falo que ela é uma das mulheres mais sábias e inteligentes que eu conheço na minha vida. Ela, ela é sempre que eu preciso de assim uns tapas na cara, mas assim com consciência, eu vou lá, a gente conversa, eu falo, caraca, cara, você é foda. É muito bom olhar para as amigas e falar assim, nossa, eu tenho uma mulher como Essa amiga é minha foda, amiga, ela né? é minha amiga. Nossa, eu tenho um orgulho. E essa força que eu vejo nela, eu só consigo ver nela porque tem dentro de mim também. E eu acho que é isso que a gente tem que ver. Se eu consigo ver beleza no outro, tem beleza em mim. Assim como se eu vejo inveja no outro, tem inveja em mim. Então é um espelho, né? Eu acho que a gente tomar consciência de que aquilo que existe no outro existe dentro de mim também, porque não tem diferenciação, essa essência. Pô, eu acho que empodera pra caramba a mulher dela conseguir olhar pra, no caso ali, pra minha figura, que eu brinco com a minha sócia e falo assim, cara, o Chan, ele não é mais eu, né? Eu sou a Chantala, o Chan tá virando uma marca. A gente usa super, assim, fala, vamos pra Medita Chan. A gente vai... As mulheres, a gente criou uma orientação sexual no meu Instagram, que chama as Chan Sexuais. Maravilhosa. Porque a quantidade de mensagem que eu recebo das mulheres falando assim, mas elas ficam desconcertadas de estar sentindo aquilo. E eu falei, gente, calma, tá tudo bem. Aí eu criei o Chan Sexual. Eu falei, você é Chan Sexual, você tá vindo desse lugar, de outro lugar. Chan, eu sou casada, eu sou hétero, eu sou monogâmica, eu juro, eu recebo muito essa mensagem. E eu tô sentindo um negócio, assim, por você. A carência é uma merda. Não, mas é de um lugar. Aí eu falei assim, gata, é de um lugar de admiração. Porque toda essa potência que você vê, que você me fala. Porque eu tenho a minha sexualidade bem resolvida, né? Eu rebolo na internet, mas não de um jeito assim pro outro. Eu falo sobre jogar o quadril pra lá e pra cá, pra você soltar energia, pra ser energia de gostosa pra você. E elas ficam encantadas com algo que tá ressoando de um negócio que tem dentro delas. Eu falo, calma, gente, é só admiração. Você continua sendo hétero, casada, monogâmica. Isso que você tá sentindo não é de um lugar de atração. É num lugar de admiração. É num lugar, talvez, de identificação. Do que tem com elas Porque também. quando a mulher, até mesmo... Ou que elas querem, né? Ter. Sim, até mesmo aquela mulher que vai rebolar com uma intenção que seja de se exibir. Quando você olha pra ela, você identifica alguma coisa de você nela. Sim. Não tem como. Sim. E eu acho que a vulnerabilidade atrai. Uhum. Quando a gente mostra que a gente Conecta, né? que a pessoa pode ser como a gente, ou que aquela pessoa reprimida que estava ali e que nunca ia sair pra fora, alguém colocou pra fora, é como se você quebrasse literalmente as algemas da pessoa que estava presa em algo que ela achava que era certo e não é. Até essa questão de rebolar, né? Quando antes de ir pra academia, normalmente eu boto uma música pra me dar uma animada, pego meu pré-treino, boto uma música, dou uma dançadinha. E aí esses dias uma seguidora falou, cara, só de olhar você dançando, eu sinto que eu posso fazer também. Eu sinto que eu posso ser mais livre, eu sinto que eu posso não me importar com o que as pessoas pensam. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre a gente trazer... E eu tenho ali... são 219 mil pessoas que acompanham, tem uma responsabilidade ali do tipo de influenciadora que eu tô sendo, né? Sim. Porque influencia pra caramba nas Exato. decisões das Exato. pessoas. Então, pra mim, poder influenciar nesse lugar de fazer a mulherada vir pra fora... E eu sempre falo assim, eu brinco, gente, e tem umas que falam às vezes, ai, meu marido não gosta de você. Eu falei, você tem que dar uma olhadinha nesse relacionamento aí, então. Porque é red flag não gostar de mim. Não gosta de você porque você provavelmente gera algum conflito dentro daquele casamento porque você botou aquela mulher pra acordar. Com certeza. Várias já se É um divorciaram. fato. Eu não sou a favor do divórcio, que fique bem claro. Mas eu sou a favor das pessoas serem felizes. Se não tá dando certo, terapia não resolve, você tá num relacionamento, você tá sendo maltratada, vai embora, pelo amor de Deus. É isso. É isso.
Hoje a gente já tá indo para os últimos minutinhos do nosso programa. Eu queria que você deixasse um último recado, desse aí direção de como entrar no seu clube, de como te encontrar, de como ir meditar com você em Santos, como que a mulherada vai conseguir encontrar a Chan assim de pertinho, que nem eu tô encontrando aqui. Em Santos, eu fazia aqui no Ibirapuera. Por um ano eu fiz no Ibirapuera o yoga para mulheres e agora eu levei para Santos, né? E a gente faz no Nascer do Sol, uma vez por mês. O próximo é dia 15 de junho. Então a senhora me mande uma mensagem porque eu vou, me relembre. E a gente. É maravilhoso. É só mulheres, a gente faz uma prática assim no Nascer do Sol. É uma vibe bem, bem bacana. E tem muitas mulheres de São Paulo que vão, inclusive, que praticavam aqui comigo e vão pra lá, né? Então tem essa prática que no momento é a única presencial que eu dou. Eu tô com projetos agora de retiro, mas que é mais fixo agora é esse, né? Online é onde me encontra mais no momento. Ou se é de Santos, né? Lá é pra personal. Essa plataforma que eu tenho, lá tem as aulas ao vivo, né? O link não está na minha bio do Instagram, porque a gente tá com o lançamento do Conversas Corajosas, que é dia 1º de junho, mas depois vai voltar pra bio. A gente vai iniciar agora dia 1º de junho essa leitura do livro que eu te comentei, que é o Chan Club, a gente vai usar esse agora. E na plataforma a gente tem essas aulas de segunda a sexta, dependendo do plano que a mulher escolhe, né? Ou ela pode fazer no confortinho de casa dela. Onde me encontra agora é em Santos, gente. 15 de junho é a próxima edição. Aproveita, diretor, já coloca aqui essa beleza e coloca o GC dela pro pessoal já, porque é Chan Casanova. Não é um nome muito bonito, muito fácil, é um nome muito bonito, mas ele é um nome complicado. Coloca aqui, por gentileza, para bota o CH, pessoal já bota se conectar. X. Agora, a gente vai chamar o nosso penúltimo quadro do programa, que são um dos meus bebezinhos, meus quadros especiais. E o primeiro é sorriso, saúde e sucesso sempre. Já é o seguinte, ó. Esse aqui é o slogan do nosso programa. E eu queria fazer um bate-bola rápido com você. Nossa, eu ia te perguntar se tinha isso, porque eu sou horrível de responder. Mas agora vai ser ótimo. Era horrível, agora vai se tornar pró na arte. Ó, quero saber de você, de forma bem pontual. O que significa pra Chan a palavra sorrisos? Sorrisos. Ai, meu filho. Ele é a pessoa que mais me faz sorrir na vida. Eu acordo sorrindo, vou dormir sorrindo. Que delícia! Qual que é o nome dele? Noah. Sorrisos é Noah. Não, 100%. Ó, um smile da Titi, um sorriso da Titi é pra você, viu? O que significa pra Chan saúde? Saúde. Depois que eu virei mãe, veio muito em primeiro lugar, né? Mas eu acho que saúde é base. Saúde é base. Se eu não tô saudável mentalmente, inclusive emocionalmente e fisicamente, pra mim saúde é tudo, é base. Se eu não tô saudável, eu não faço nada. Esses dias tinha um memezinho que tava rolando. Se você não tem nada, mas tem saúde, você tem tudo. Se você tem tudo e não tem saúde, você não tem nada. Exato. E o que significa pra você sucesso, Chan? Me vem a palavra pessoas no sentido de relações. Pra mim, o sucesso está diretamente ligado a eu estar conectada com as pessoas. Eu sou muito de pessoas. Eu preciso das minhas pessoas Então, pra mim, é conexão com as pessoas, é estar presente com elas. E o que significa pra você sempre? Sempre. Ai, vai ser clichê, mas é o que vem, é amor. Pra mim é sempre amor. É isso. Em todos os lugares, sempre precisa ter amor. É isso. Muito bem! Palmas para as definições de Chan Casanova. E agora a gente vai para o nosso outro quadro que é mais especial. Esse é o de meu coração. Cadê? Obrigada. Alanita. De frente com o seu smile. Seguinte. Esse aqui é o espelho da verdade, o espelho do agora, o espelho do Smile Movement. Eu queria te pedir para sair completamente desse lugar agora, esquecer todo mundo que tá aqui ao teu redor, esquecer a Chan
que passou tudo aquilo, esquecer a Chan que você quer se tornar e olhar para você, para dentro dos teus olhos nesse momento e fazer a melhor declaração de amor da sua vida. Só baixa esse espelho que eu não quero esse seu olho coberto aí, hein, pela câmera. Ai. Eu tenho que me dar uma declaração de amor? Você vai ter que... E não é pra... Ai, muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Ai, você vai se tornar... Nada disso. É aqui e agora. É a declaração de amor de agora. Tô segurando a lágrima, peraí. Vai chorar. Viu? Todo mundo chora. Mas não tem como não chorar, gente. Eu acho que é bem difícil de esquecer tudo aquilo que a gente passa e, na verdade, isso faz parte para ter passado, chegado até aqui. Eu não tô aqui. Não? Oi, Chan. Ó, vamos começar de novo. Não pode botar no olho, não pode Vamos botar no começar olho. É assim, Ela ó. me deixou nervosa, gente. É difícil Assim, pra você. ó. Oi, Chan. Tudo bem? Estou falando com você, Chan. Esquece eu. Eu acho que o que eu posso dizer do fundo do meu coração é que eu prometo que eu nunca mais vou largar sua mão e que eu vou estar atenta a tudo que você necessita sempre e que a gente aprendeu o que é amor de uma forma muito dolorosa, mas que a gente não precisa levar isso para sempre. E que o amor é leve, ele existe dentro da gente e que a gente pode ter uma história completamente diferente da que a vida fez da gente. Faltam eu te amo. Te amo pra Aê! Muito bem! São muitas emoções nesses Gostou? Ó, você que quer levar amor, quer levar autoconhecimento, quer levar leveza, quer levar esse sorriso bonito, encaminha esse programa, compartilha com quem você ama, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque tem muito programa bom ainda por vir. Eu quero saber se você gostou do seu presente. Eu tava aqui, eu tenho. Minha linguagem de amor é presentes. Sempre que alguém bota, eu falo, gente, É eu não sei nem o que é, mas eu já amei. Você sabia que eu gosto mais de dar presente do que ganhar? Eu entendo, eu gosto Eu bastante. sou essa pessoa. É, sabe o que bate pra mim nos presentes? Gente. Uma xicrinha de café. Essa é nova, tá? Em primeira Que mão. perfeito! Xicrinha de café. Amei. Eu gosto de, por exemplo, agora eu sempre vou lembrar de você quando eu for tomar café. E pra mim isso é um ato de amor tão grande. Pra A pessoa mim tá também. comigo na minha casa, sabe? Gente. Ela disse que eu não tenho bafo. E esse caderninho é para você fazer suas anotações, seu livrinho de gratidão, enfim, de declarações. E... Eu tenho uma frase que eu falo para as meninas, você se nota e se anota? Você olhar para você e você se anotar, porque a escrita terapêutica, né, a gente tira da cabeça. Então, adoro cadernos. Então, se olhe e se anote. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por esse olhar lindo, pela entrega. Parabéns por todas as vitórias, por todas as conquistas, por todos os remendos, por todos os band-aids e por tudo que ainda está por vir, que vai ser muito mais lindo do que já foi. Muito obrigada. Obrigada, Chan. A todos vocês que ficaram com a gente até aqui, nosso muito obrigada. Fiquem com Deus. Fui!